seja joelho, pés, né, articulares, lesões articulares, ou as lesões musculares, ocorrem por desalinhamento da região da pelve, né, do quadril. Então, o que acontece? Isso é muito comum, isso entre as pessoas que estudam profundamente isso, fisioterapeutas e ortopedistas e etc. Isso aí foi feito, logicamente, um estudo e eles chegam a essas conclusões, né? Então, o principal para a gente entender como essa estrutura do quadril é importante é uma coisa bem básica, tipo assim, o que o quadril faz? O quadril conecta o tronco, né, aos membros inferiores. Então, é uma estrutura de conexão e é uma estrutura grande, né? A gente tem vamos dizer assim, um diâmetro maior normalmente nessa região, né, do tronco, na região de quadril. Por causa disso mesmo, porque, por exemplo, a parte superior do tronco, ela está conectada com os membros braços, cabeça, né? E a parte inferior do tronco vai mover o quê? Pernas, que são pesadas, maiores e tudo mais. Então, é óbvio que é um pouco mais complexo e ele tem que ser maior mesmo para poder trazer o movimento para esses membros, né? E a sustentação deles. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com alguma fragilidade muscular em alguma região do core, tá? Que a gente já falou também sobre core, seja a parte anterior do corpo, na musculatura de abdômen, até peitoral, por que não, né? Porque se ele também é fraco, também dá uns BO aí na hora que a gente move o corpo. E a mesma coisa lá atrás, porque quando se fala de core, todo mundo fica pensando aqui, mais na região do abdômen, né? E esquece que a região intercostal e também total da coluna, né? Toda aquela questão de divisão que a gente faz lombar, cervical e dorsal, também faz parte do core, tá? Então, essa caixa do tronco da gente, ela tem que estar muito forte e ela não pode estar também com uma musculatura sobrecarregada, tensa demais. Então, como é que nós vamos achar esse equilíbrio, né? Exatamente, por exemplo, esse objetivo que está sendo feito na companhia é um objetivo bem legal. Quiçá a gente possa continuar isso no futuro. Por quê? Porque a gente está tendo um preparo físico aliado à questão desse alongamento que não está aqui só para promover uma flexibilidade maior para vocês, mas para promover uma saúde para essa musculatura que está sendo solicitada na hora da sobrecarga, na hora do exercício de fortalecimento mesmo, né? Então, só que a gente também tem que entender, repito isso, para que o alongamento seja efetivo, tem que ter um trabalho de fortalecimento envolvido junto. No mesmo momento, que eu quero dizer, não basta você estar lá na aula, por exemplo, da Mari e tá achando que aquilo lá já te fortaleceu, então chega aqui e vamos esticar. Agora, primeiro lá você fortalece e aqui vamos esticar. Não é assim que funciona. Aqui nós temos que fazer sempre o alongamento em conjunto com o fortalecimento. Agora, como a gente tem essa questão de que o quadril precisa estar alinhado para ele não danificar as estruturas de membros inferiores, então a gente tem que entender desse alinhamento, né? De como que a gente vai fazer esse alinhamento. Haja vista, gente, que a gente trabalha em movimentos de membros inferiores muito diferente do qual a gente foi projetado para, né? Então a gente move essa musculatura toda para fora. A gente usa a articulação, daqui a pouco eu vou colocar a figurinha lá e vou colocar lá para vocês verem exatamente onde acontece tudo, essa questão do andeor, né? Então, a gente usa essa rotação externa no máximo, né? Porque sempre todo mundo vai lá no máximo. Ou mesmo que você não seja andeor, se você rodou para fora e fez o seu esforço, você tá no seu máximo. Então, você já começa tudo forçando aquele
aquele povo lá, que é a musculatura dos rotadores externos do quadril e mais outros músculos envolvidos nisso, que a gente vai ver todos eles aqui nas imagens. A imagem, ela ajuda muito a entender o que? A complexidade que é a junção muscular, sabe? Assim, quando entra um, sai outro, de onde vem um, para onde que ele vai, entendeu? Isso é muito importante. A gente não precisa ser um expert nisso. Para dizer a verdade para vocês, nem eu sou, entende? Eu estudo muito isso, mas eu não fiz nenhuma faculdade nessa área, né, que tenha que estudar assim muito especificamente. Eu estudei aquilo que eu acho que é uma ferramenta para eu poder entender o funcionamento, para eu poder usar no meu trabalho, né? Então, o que que acontece? Isso é uma coisa muito ruim de falar, sabe, gente? Mas eu preciso falar porque é a verdade. A verdade é, quando a gente começa a aprender dança, nem sempre a gente tem um bom profissional ali do nosso lado, nos orientando, tá? E às vezes essa pessoa tem até um ótimo conhecimento numa área, mas às vezes falta a ela esse conhecimento mais profundo desses alinhamentos. Por quê? Porque às vezes ela fez balé, foi bailarino, foi um bom bailarino, e depois quando ela já não estava mais dançando, ela foi dar aula, porque o pessoal fala isso, né? Vou dar aula, entendeu? Enfim, ela foi trabalhar, né, com esse ensinamento da dança. Então aí o que que acontece? Ela sabe que tem que rodar DO, mas gente, a gente vê cada coisa do tipo assim, a pessoa manda abrir mesmo a posição de pernas, posição de pé e tudo, e não fala nada sobre quadril. O que fazer com o quadril na hora que você faz a rotação externa das pernas? Então, ali já começou o desalinhamento. Porque mesmo que a pessoa seja uma pessoa que tem facilidade de ADO, suponhamos, né? Então ela consegue fazer lá a primeira posição super corretinha, tal, e aí você, que legal. Não parece que a menina, de repente, ou o rapaz, ou enfim, está desalinhado, né? Assim, com o quadril desalinhado, mas não tem desta pessoa, mesmo que pequenininha, uma consciência de como aquele movimento tem início no quadril, entende? Por exemplo, quando você vai fazer um tendu, você precisa entender o que seu quadril tem que fazer para liberar esse tendu, né? Então, basicamente, o quadril tem que ficar no neutro, e para ficar no neutro, você tem que ativar musculaturas do core, ponto, isso é uma coisa, para que ele fique alinhado. Então, o que a gente não pode fazer? Todo mundo está cansado de saber, porém a maioria faz. Seja num momento ou no outro, a maioria faz. Que é, eu não posso estar, para abrir essa rotação coxo-femoral, ó, eu não posso estar basculando, porque a professora fala assim, ou o professor, encaixa o quadril para criança, por exemplo, né? Então, encaixa o quadril. Aí não pode ficar arrebitado, gente, tem que encaixar o quadril. Aí a menina faz o quê? O rapaz roda e promove um sentar indesejável, entendeu? O que vai fazer o quê? Por mais que isso aqui possa abrir um pouquinho essa região, esse movimento de encaixe, abre essa região para poder rodar um DO, tem peso nessa perna. Por quê? Tá rodado e não alinhado. Então, basculou o quadril, um pouquinho que seja, já está trabalhando tudo isso aqui com peso nas pernas, está fazendo trabalho de peso. Aí, lógico, o professor vai falar assim para você, cresce, não senta, né? Esse tipo de coisa. Porque esses comandos são comandos de repetição. Eles existem, acho que desde que o balé começou, entendeu? E todo mundo só fala isso, sem dar maiores explicações. Esse cresce, por onde cresce? O que cresce? O que eu preciso ativar para promover esse crescimento, ou seja, tirar o peso excessivo das pernas, né? Então, qual musculatura? Lógico, você não vai explicar isso para criança, tipo assim, falar para ela, olha, você vai pegar o oblíquo do abdômen, o reto do abdômen, a respiração funciona assim, assado nessa hora. Ela não vai entender direito isso, né? Mas, gente, tem tantas maneiras, né? A gente pode tocar, ó, tá vendo essa parte do corpo? Tem que estar ativo, ó. Então, vamos subir essa parte aqui
e aí controla as escápulas lá atrás, tá vendo esses ossinhos que bom? Enfim, tem várias maneiras de você chegar na criança também. O importante, gente, é que todo mundo, inclusive nós, que a gente saiba que o corpo é inteirinho conectado. Aí todo mundo, lógico. Mas na hora que você faz balé, você esquece disso. Entendeu? Você quer uma amplitude maior no seu développé, você quer fazer um grand battement com mais velocidade, com mais dinâmica, ou até um petit battement GT, de repente, com mais dinâmica. E o professor tá ali também, né, no comando. Estica, dinâmica, olha o acento, olha, fecha a quinta, aquela coisa toda, né? Então, a consciência de como a gente tem que executar o corpo para fazer a rotina, ela é fundamental. E ela não é nos ensinada lá no comecinho, sabe assim? Então, o que acontece? Algumas pessoas que têm mais facilidade física vão até conseguir um desempenho, entre aspas, um pouco melhor naturalmente. Mas e a pessoa que não tem? Entendeu? Aí ela vai se estrumbicar toda, como diz o outro, porque ela vai ficar tentando fazer coisas que o corpo dela não consegue realizar, porque ela não está ativando os comandos corretos, né? E aí não vai desenvolver, não vai melhorar. E também a coisa pior de tudo isso ela vai desenvolver lesões, tá? Que se não forem feitas ali naquele momento, vai dar um estrago lá no futuro. Tá? Então, quem nunca, né, descobriu lá na frente que eu tenho um problema no joelho que vem do meu quadril porque eu trabalhava o quadril da maneira errada. Enfim, aquelas coisas todas que a gente vai descobrindo mesmo, depois que o estrago já está feito, né? Então, gente, esse é o primeiro raciocínio, é entender essa conexão, tá? E essa função, né, dessa parte do nosso corpo que é o quadril / pelve, essa região toda, né? A interna, a parte óssea e a parte muscular e de órgãos também, né, gente? Por que não dizer? Porque, por exemplo, as pessoas do sexo, entre aspas, sem fazer, não tô fazendo ideologia de nada, gente, porque isso aí é uma outra coisa, mas eu quero dizer assim, existe a característica humana física da mulher e do homem. Então, por exemplo, a mulher, ela tem, ali na região pélvica, né, ela tem toda uma maneira de, vamos dizer assim, comportar, entende? Todo esse nosso aparelho reprodutor, né? E essa questão de ovário, útero. Então, essa questão de órgãos também é super importante, porque quando a gente tem algum problema num desses órgãos, não é raro que alguma musculatura que os envolve está ou inflamada também por conta disso, ou enfraquecida por conta disso. Então isso também pode gerar, sabe, uma falta de força na região e já não ajuda muito fazer determinadas coisas. Quanto que para as pessoas do sexo masculino tem outras coisas lá dentro, vamos dizer assim, né? Outros órgãos, então é muito diferente. E na hora que a gente faz balé, todo mundo acha que tem que ser igual, o comando é muito parecido, sabe? Entre o sexo masculino e o feminino, e não é. Haja visto o resultado, as meninas conseguem alturas de perna maior do que os meninos, na sua normalidade. Se for fazer um censo, né? Os meninos já têm a musculatura mais forte, né? Porque tem a questão hormonal. Né? Não é isso? Então eles têm hormônios, né? Testosterona vai deixar esse músculo mais para forte do que para flexível. Então tem uma série de coisas envolvidas. Não é só pensar na estrutura, mas tem tudo. Tem a questão hormonal, tem tudo. A mulher também passa por uma transformação muito grande na puberdade, muito grande, entende? Bagunça tudo. E a gente atravessa essa fase onde, gente? No meio do caminho da nossa formação de balé clássico, por exemplo. Não é mais ou menos no meio do caminho? Porque a gente era pequenininha, de repente tinha um andeor XY, aí chega a puberdade, aumenta seu quadril, aumenta seu busto,
traz um monte de outros, né, coxas e etc. Você já não tem mais aquele corpo. E aí você tem que se adaptar. Até o seu eixo muda. O eixo do corpo muda, porque aí os músculos aumentaram. Então muda tudo, tá? Não é raro, por exemplo, às vezes muitas pessoas comentam isso comigo, é tipo assim, sabe esse pessoal de festival, né? Que eu não sou muito de estar indo muito, mas de vez em quando você olha, de repente, um concurso como esses que tem agora, para ver como é que tá a dança, né? O panorama da dança e tudo. Aí você vê aquelas menininhas novinhas, algumas já dançando variação de quítria, com as coisas esmeralda, que eu aqui, entre nós, viu, gente? Mas pode espalhar para o mundo, sou totalmente contra tudo isso. E aquela menininha de 10 anos, 12 anos, dançando esmeralda, dançando coisas assim. Bom, tirando essa parte, tem a parte física também, por isso que eu tô falando isso. Porque aquela coluna não tá preparada para aqueles movimentos. Mesmo, gente, mesmo. Agora, a menina tem uma flexibilidade, a menina tem uma musculatura forte e tal, é leve, né? Ela é forte, mas é um forte leve. Então, o que que acontece? Ela consegue fazer. Aí, depois, aquela mesma menina, aí a pessoa vai ver de novo com 15 anos e fala, nossa Deus, o que aconteceu com aquela menina? Ela era um potencial, ela machucou. Na maioria das vezes ela machucou, ela mudou o eixo, ela mudou tudo quando ela entrou na puberdade. Então tudo isso tem que ser acompanhado com muito critério, sabe? Saber trabalhar a musculatura e a cabeça dessa criança para que ela possa depois, mais tarde, evoluir sem dano. Entende? Na hora certa. Qual que é a hora certa de ficar fazendo um monte de relevê na ponta? Não é com 12 anos. Com certeza, esse tendão está sendo sobrecarregado. Óbvio, entende? E fora os ossos, né? A questão óssea. Como a coluna não tem domínio, né? A criança fica instável. Entende? A gente vê, outro dia tinha uma menina dançando, outro dia não, faz um tempinho, copélia. Aí quando chega na hora daqueles rodejando, e a menina lá, não sei o que, atrás dava pra ver nitidamente a coluninha dela, sabe? Ainda oscilando, ela fazendo tudo com muita força nas pernas, muita. Deu até dó, porque vai tudo pra perna, fazendo força na perna, porque em cima não ajuda a sustentar, porque é instável. Entende, gente? Então, é muito problemático tudo isso. Por isso a gente tem que entender isso. Ah, mas ela pode, ela consegue. Para tudo. No futuro isso vai dar erro, entendeu? E as pessoas se negam. As pessoas são tão assim obstinadas às vezes, gente, com certas coisas, que simplesmente não importa o futuro. Não, imagina, não vai acontecer isso. Eu sei o que eu tô fazendo, ela tá sendo bem orientada. Não está. Essa criança que eu quero dizer, né? Pode ser um rapazinho também ou a menina. Enfim. Então, por conta disso, toda essa introdução é para vocês entenderem que é muito importante a gente entender como tudo funciona, sabe? Quais são os músculos que são responsáveis pela rotação externa, de onde eles vêm e o que que faz para ele ficar alinhado. Porque não é só ficar forte e nem flexível. Por exemplo, o iliopsoas é um músculo fraco, de natureza. De natureza, ele é assim. Porém, é ele que é responsável por subir nossas pernas, flexionar e subir nossas pernas. Quer dizer, não só ele, né? Tem mais gente envolvida, mas o que faz ter a flexão de quadril para a perna subir, essa musculatura é o principal, vamos dizer, recurso. Então, se esse músculo ele não está bem alongado e um pouco mais fortalecido, o que está tendo dano? O seu quadril, porque ele passa ali, né? A inserção no ilíaco, nas duas partes grandes da asa da nossa borboletona, é bem ali que ele passa, né? E liga a coluna, ele liga a sua coluna no seu quadril, né? Esse músculo. Então, o que acontece? Se ele não é bom, toda vez que você subir a perna, por mais que ele tenha até uma condição de fazer isso, mas às vezes ele compensa trazendo a rotação atrás da coluna, sabe assim? Aquela pessoa que joga a perna mais abaixo aqui atrás, porque é encurtado aqui atrás. Ele, às vezes, porque ele passa aqui, ó, e ele abraça assim, lá por dentro, tá, gente? Minha mão tá por fora, mas ele tá lá bem por dentro. Ele passa aqui na coluna, sai da coluna, passa aqui por dentro pelo ilíaco,
o osso ilíaco, eu vou mostrar na figurinha, e depois conecta com a coxa, com os músculos da coxa. Então, o que acontece? Ele liga a sua coluna ao seu quadril e à sua perna. Ele vai fazer essa função. Então, na minha opinião, o trabalho consciente do iliopsoas, porque é uma junção, porque o músculo, ele passa pela região ilíaca e passa também por essa região que vem desde as costas, tá? Então, ele é uma junção de duas coisas. Ele passa pelo ilho, né? E depois também vai descendo, né? Até as pernas. Então, nas figurinhas dá pra ver melhor. Aí é isso que eu queria falar pra vocês. Como ele faz essa conexão, se o alinhamento, ele tá diretamente relacionado com isso. O que vai me ajudar a alinhar? Já que a coluna não é alinhada, como a gente já tinha falado outro dia, a coluna tem as curvas dela. E, beleza, tem que ser assim mesmo, senão a gente perde a mobilidade. Então, a gente tem que imaginar aquele eixo imaginário lá por dentro da gente, né? Que é reto, esse eixo é reto. E aí, o que eu tenho que fazer com o meu quadril? Achar onde é esse lugar, tá? Para que ele esteja sempre ali em cada coisa que eu fizer. Com movimento de flexão para frente, flexão para o lado ou para trás. Attitude, arabesque e tudo mais. O passé também, que é outra flexão. Enfim, então, quando a gente consegue entender esse alinhamento, a gente já resolve metade do problema postural no apoio de duas pernas. Agora, quando você vai apoiar numa perna só, então esse eixo que estava passando por aqui, ó, internamente, saindo por aqui, ó, tá? Esse eixo imaginário, que seria deixar a minha coluna estável dentro desse eixo. Então, o mais próximo possível aqui. Aí você pensa, só rodar. Não, não tem nada que rodar. Você tem que subir o abdômen, como a gente já estudou, para alongar a região lombar. Ela tem que ser alongada, ela não tem que ser descida, tá? Então, você vai puxar aqui, ó, essa região, tá? Para poder trabalhar isso aqui no eixo. E aí, o que você vai fazer para que isso aconteça? Você tem que ter força na musculatura das costas, tá? Não só flexibilidade, porque se ela é mais flexível do que forte, você não tem equilíbrio para fazer as coisas, entende? Porque é tudo muito alongado demais. E aí você não consegue ter a força necessária para promover esses movimentos de perna. Então, essa região aqui, ó, onde passam os elevadores da espinha, da coluna vertebral, essa região tem que ser forte e alongada ao mesmo tempo. Por quê? Porque daí, ao fazer isso, ó, toda essa caixa aqui das suas costas, ó, essa parte aqui, vai ter que fazer isso aqui, ó, ela vai contrair, entende? Para você achar o seu eixo, quando você faz a musculatura abdominal, ó, subir, isso daqui alinha, e aí isso daqui faz força e mantém você estável, é o que te mantém estável. Então, na realidade, a gente tem que pensar como se fosse mais ou menos, tá, gente? Porque tem um pouquinho mais de coisa envolvida nisso. Mas a gente tem que pensar num espartilho. Sabe aquele adereço antigo que às vezes, né, a gente usa aí, vamos dizer assim, numa peça de dança. Hoje em dia ele é, né, obsoleto, vamos dizer assim. Ou às vezes usa para, sei lá, uma fantasia de carnaval. Enfim, então é como se fosse essa região nossa aqui, ó, é a nossa caixa central de controle. Se tudo isso aqui, antes de chegar no quadril, tá? Não tô falando especificamente. Se isso daqui estiver forte, alinhando nossa estrutura embaixo, então aí os dois colaborando, as duas regiões, você vai ter um alinhamento legal de eixo, tá? Para o movimento de duas pernas, que seriam os pliés e tudo, que é onde a gente tá sempre, né, entre aspas, encaixando o quadril, tá? E quando for no movimento de transferência de peso, aí é com cada um. Porque daí você tem que entender onde passa essa linha aqui, ó. Ó. Tá?
Então, eu vim com o quadril para cá, exatamente vou colocar o eixo aqui. É um eixo imaginário. Então, eu, por exemplo, não gosto de fazer essa referência na formação dos bailarinos, falando para eles que eles têm que pisar no meio do pé, ou na frente do pé, ou no calcanhar, porque depende muito do movimento que a gente está fazendo. Depende muito isso. Então, não é um jeito só. Então, eu não acho o pé uma boa referência. Eu acho o quadril uma boa referência, porque se o quadril estiver na linha, ele vai alinhar o joelho e vai alinhar seu pé também, normalmente. E aí entra um agravante para as mulheres, que é a questão de sapatilha de ponta, tá? Porque daí muda tudo. Então não é mais, porque assim, a gente tem um eixo, isso para uma perna só. Ó, temos o eixo de duas pernas, passa o caninho do meio. Temos o eixo de cada perna. Então, é no meio ali, daquele ossinho do seu quadril, alinhar aquilo ali até o final, na perna inteira, toda vez que você está trabalhando em cima de uma perna só. E daí, esse pé tava assim, ó, é um eixo. Quando esse pé vai para meia ponta, essa parte vai um pouco mais, tá vendo, ó? E aí, isso daqui passa a ter outro eixo. E quando eu estico a ponta, em relação ao quadril, ó, quando eu subo na meia ponta, esse eixo aqui muda um pouquinho. E quando eu subo na ponta, vou tentar fazer aqui para vocês, ó, o quadril fica totalmente para cá. E aí o eixo tem que passar aqui do mesmo jeito, tá? Mas será que essa pessoa tá subindo certo na ponta? Se ela tá subindo errado porque falta ainda força na panturrilha, falta ainda força na região de tornozelo, falta força na região do pé, que é o que acontece com meninas que estão aprendendo. Ainda não tem tanta força assim para subir no sapato. E aí vai dançar variação. E aí o que está acontecendo com essa menina que nem sobe em cima do eixo dela mesmo? Lesão, tá, gente? Então, por quê? Porque você trabalha fora do seu eixo. E se você trabalha fora do seu eixo, é possível? É possível, lógico, é o que mais tem na vida. É esse povo dançando desalinhado. É o que mais tem. Por quê? Mas daí você faz, como que você vai conseguir fazer assim? Forçando outros músculos, sobrecarregando outros músculos, entende? Você força e daí você, como diriam os fisioterapeutas, compensa, não é? Você compensa em tal lado, você compensa, entendeu? Então, o que vocês precisam entender é isso, que é bem complexo o negócio, porque tem o eixo e depois tem um eixo com o pé no chão, ele passa para outro lugar quando o seu pé vai na meia ponta e ele passa para outro lugar quando você vai com o pé na ponta. E tudo isso a perna tem que estar preparada para atingir esse lugar de eixo mesmo, eixo alinhado, tá? Então precisa fazer um trabalho de força e de inteligência mesmo nesse praticante, sabe? De saber onde que ele tem que ir quando ele sobe nas pontas ou na meia ponta que seja, tá? Não é só fazer força e vai, não é fazer força e vai, você tem que ir no lugar certo, tá? Então, resumo da história teórica. Se vocês estudarem isso profundamente em vocês, viu? Não tô falando pra vocês pegar o livrinho e ir lá, não. Você tem que estudar em você, você tem que descobrir. É isso que eu queria despertar vocês a isso, entendeu? Mas vou descobrir aonde? Em tudo. Em todos os movimentos que você fizer, você dá uma pensadinha quando você tá fazendo. Será que você tá no eixo certo mesmo? Quando a gente vai pro eixo correto, a gente fica estável. Entende? Normalmente a gente fica estável, a gente não fica assim com tantos problemas, né, de equilíbrio. Mas enfim, agora eu vou colocar para vocês a primeira imagem aqui, que é a imagem óssea da região do quadril, tá, gente? Tem 4 minutos, então dá para estudar essa primeira região aqui. Ó. Então, ó, aqui a gente tá vendo essa região, né, com as duas visão de frente, né, aqui, ó, frente do quadril e a visão de costas. Então aqui a gente tem o ilho, que é esse osso grandão da borboletona que eu falo, tá? Nós temos o pubis, né, essa região aqui é onde a gente fala assim, aperta o assoalho pélvico, que a musculatura, ela tá por aqui, ó, tá? Aqui essa região pública, tá bom?
aqui nós temos, ó, ligação com a perna. A gente tem o acetábulo, que é essa parte onde se encaixa o osso do fêmur, que a gente vê aqui, ó, tá? Então aqui que é o encaixe. Então, gente, aqui, ó, passam ligando essa parte aqui, que é a parte da região do sacro, né? Mas vista assim internamente, aqui passa um monte de músculos, ó, que são os rotadores externos, tá? Aqui também da região púbica saem músculos pequenos, dessa região aqui dos isquios, também vão sair músculos que conectam ao movimento do, entre aspas aqui, fêmur, né? Então, quando a gente aprende como mover isso aqui, como fortalecer principalmente todos esses músculos nessa região, a gente melhora a rotação externa dessa e a sustentação dessa perna em qualquer situação. Lá de cima, depois vocês vão ver na outra figura, vem o iliopsoas. Então, ele passa por aqui, ó. Aqui bem esse osso, ilho, ele passa por aqui e depois faz conexão com a perna, tá? Aqui nessa visão de costas, a gente vê então o sacro, tá? Esse último ossinho aqui, ó, dessa região, né? É a extremidadezinha. O cóccix. Então, gente, ó, tá vendo o nosso eixo central aqui, ó? Olha onde que ele passa, em termos de quadril, ó, ele tá passando bem aqui, tá? E depois a gente tem aqui o isquio, né? A região púbica também, em outra vista, né? Na vista de costas. E o cóccix também, como a gente já viu. Agora, vamos passar aqui para outra figurinha. Só que eu acho que talvez a gente tenha que estudá-la na outra parte da nossa aula. Ó, aqui a gente já vai ver musculatura, tá? Mas ó, eu vou deixar aqui posicionada e aí vamos voltar aqui porque só falta 1 minuto e a gente faz o estudo na primeira parte da segunda parte da nossa aula. Então o que que acontece? Vocês viram lá como que é a estrutura óssea, aquela borboletona que eu falo do quadril, né? Então aquela estrutura na vista de costas, na vista de frente, tá? Então vocês viram aonde tem o acetábulo, que é a região de encaixe, ó, do quadril, que é mais ou menos assim, né? E aí ele recebe aqui a cabeça do fêmur, que é aquela bolinha, né? Por isso que fala cabeça do fêmur, porque parece uma cabeça mesmo. Então essa cabeça vem aqui e fica encaixadinha assim. Então aqui, por exemplo, os músculos dão o comando ativar, e essa cabeça ela roda aqui dentro, ó. Tá vendo? Ela roda dentro dessa, vamos dizer, essa cuiazinha que forma o acetábulo, né? Então, lógico que ali também tem a articulação, né? E ela é protegida por aquelas, entre aspas, colágenozinho que tem ali, que também pode desgastar por uso errado, ou mesmo com a idade vai desgastando e a pessoa vai atritando ali o osso do fêmur com a cabeça do acetábulo. E aí vai criando uma lesão também séria de quadril, tá? Também por desgaste articular. E aí, logicamente, que nós estamos muito vulneráveis a isso, porque a gente desgasta muito essa articulação fazendo essa rotação, gente. Imagina, né? Fazendo a vida inteira isso. Imagina como que é, né? Então, lógico, ali tem um gelzinho, vamos dizer, protetor, mas ele desgasta. E daí, né? Lesão, tá? Que às vezes a pessoa tem lesão bem nessa região. Então, gente, como vocês viram, né? Essa parte óssea... Oi? Alguém falou, gente? Não? Ah, já passou, já. Deixa eu admitir um pouco aqui. Pronto. Então, aí como a gente viu, né, eu falei, mostrei para vocês a parte óssea, agora a gente vai ver, eu já vou entrar direto ali, só vou esperar para as pessoas entrarem, a gente vai estudar essa parte muscular e depois nós vamos estudar também a parte muscular diretamente ligada ao que a gente precisa para poder ir atrás do quê? Do alinhamento correto do quadril nos movimentos do andeor e nos movimentos que não são andeor também, tá? Todos os movimentos.
Então, olha só, vou colocar lá na figurinha, daí vocês me falam alguma coisa, tá vendo? Tá vendo? Peraí. Ai, tem hora que eles não respondem minhas coisas, gente. Deixa eu ver se vai dar certo. Se não der, eu volto aqui. Vocês estão vendo direitinho? Tá. Então, olha só. Aqui a gente vai falar da musculatura que vem de antes do quadril, né? Que é o iliopsoas, como eu disse para vocês. Olha como que é a inserção dele nos ossos do quadril e olha como ele vai chegar até a parte do fêmur, a parte inicial, mas depois da cabeça do fêmur, né? E isso que faz esse músculo, então, com o movimento do quadril, o comando do que passa nele no quadril, ele sobe a perna, consegue trazer a perna para cima, tá? Ou seja, fazer a flexão, que é o que a gente chama de flexão do quadril. Então, ó, o iliopsoas, ele é composto, então, do psoas maior, ó, como vocês estão vendo aqui, que é um músculo um pouquinho mais grossinho, tá? E o menor, que é esse mais fininho aqui, ó. É uma junção. Olha onde que vem, e esse aqui, ó, ele vai inserir aqui, ó. Tá? Numa região bem diferente de onde o maior insere, ó. Que já vem bem mais aqui para ir lá para a perna mesmo. E esse aqui vem da coluna, chegando até o quadril. Então, qualquer tipo de fraqueza num desses dois músculos vai alterar já essa flexão do quadril, tá? E também uma falta de flexibilidade nessa região, porque são dois problemas diferentes, que é a falta de força ou a falta de flexibilidade. Também as duas coisas já alteram, né, esse movimento. E aqui, ó, é o músculo ilíaco. Então, quando a gente fala iliopsoas, a gente está falando de uma cadeia composta pelos dois psoas, as duas psoas, tá, gente? E mais o ilíaco, tá? Por isso, ilio, porque passa no ilho, que é o osso, ilho, tá? E psoas, que vem lá da coluna, tá vendo de onde ele vem, ó? Tá? Lá acima da lombar, região lombar tá aqui, ó, tá? Ele vem de um pouquinho antes, tá? Então ele vem daqui, ó, daqui, tá? Não assim, daqui do onde é o quadril, pra cima do quadril ele já começa, tá bom? Mais perto da região de cintura. Aí vem vindo aqui tudo e vai inserir, olha onde que ele vai, ó. Esse ilíaco, ele vem e vai pegar aqui no trocânter menor. E tem também um grande trocânter aqui, ó. Os ossos que eu tô falando. São regiões do osso, do fêmur, né? Aqui é a cabeça, ó. Tá? Então, ó. Olha que bacana que é isso aqui, gente. Olha como que vem isso. Parece que abraça o quadril, ó. Vem da coluna, passa pelo quadril todo e abraça mais ou menos na região medial ali, indo para trás do osso. Então, é um comando que vem daqui de cima, passa pelo meu quadril e chega aqui, ó, bem embaixo aqui no fêmur. Agora, se a gente puder ver na outra imagem, a gente vai ver outros músculos importantes de se ter força e trabalho e flexibilidade, para poder que essa flexão aí ocorra com dinâmica, por exemplo, tá? Como Grambach-Mann e outras coisas. Não só a musculatura do quadríceps, mas essa musculatura lateral, porque olha como tem conexão com o quadril, tá vendo? Aqui a gente tem o tensor da fascia lata, que vem ali, ó, perto do abdômen aqui, mas já traz, ó, do quadril para a perna. Tá? Esse músculo a gente alonga naquele exercício que eu dou pra vocês, de extensão do T, sabe? Assim, que a gente não sente um músculozinho assim, puxar na lateral da perna. É esse tensor da face, um deles, né? O tensor da fascia lata. Tá mais assim, ligando a parte da frente com a parte lateral, tá?
E aqui a gente tem já uma musculatura um pouco mais densa, que é tipo de um tendão, tá? Isso aqui, que vai ligar essa parte iliotibial, ó, porque vai aqui pra tíbia, tá bom? Essa faixa lateral. Tudo isso aqui, essa lateral, precisa estar forte e também alongada para que a gente faça bons movimentos de flexão, tá? Nas pernas, seja dobrada, né, como développé, ou esticada, como um battement simples. E aqui nós temos, gente, ó, músculos importantes aqui na parte de trás. Tá mostrando aqui o nosso glúteo mínimo e o médio, tá? O mínimo um pouco abaixo do que seria a situação do médio. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque às vezes a pessoa usa muita força no glúteo máximo. Por quê? Porque ele é o máximo, né? Ele é maiorzão, então ele resolve muito a nossa vida. E às vezes a gente comprime ele muito, faz muita força com ele para poder trabalhar a musculatura do andeor e não trabalha tanto internamente, o mínimo e o médio. E aí o que acontece? Os dois ficam fracos, sobrecarrega o máximo e aí vem o que? Lesão, porque é um desequilíbrio de forças ali, tá? Os três deviam estar em conjunto. Então, se eu tenho consciência do alinhamento do meu quadril e trabalho o movimento de perna através dessa consciência daqui do quadril, sabendo qual o comando que o quadril tem que dar para a perna subir para o lado, subir para frente, etc., eu acabo trabalhando os músculos de maneira igual. Mas às vezes esses músculos vão de maneira igual, mas eles não são fortes o suficientes, entende? Então precisa fazer o quê? Alongar e fortalecer. As três regiões do glúteo são importantíssimas para o andeor. E agora a gente vai ver uma figurinha, que eu até gosto dessas figuras, elas são figuras de exercícios, que depois a gente pode fazer também, para melhorar isso, embora que não seja muito a minha área, porque esses exercícios aqui são mais de fortalecimento, não de alongamento, tá, gente? Mas depois eu posso passar para vocês também. Ó, mas eu gosto da figurinha porque vai mostrar para vocês os musculozinhos aqui grudados nos ossos, tá vendo, ó? Então, aqui nós temos, olha quanta coisa tem por baixo do nosso bumbum, internamente. Lembra aqueles alongamentos que eu faço com vocês, que a gente atinge essas regiões mais internas? São importantíssimos, porque na realidade, essa trança de músculos aqui, ó, que a gente tá vendo, são os rotadores externos, é o que vai promover o seu andeor. A força de andeor, não é a rotação tem a ver com a sua capacidade de encaixe articular, né? Até onde roda para você abrir sua perna. Mas o que adianta você ter isso, mas não tem força? Quantas pessoas já não notaram que de repente você tem andeor, mas quando você sobe a sua perna e tenta ficar em andeor, você não tem força de sustentação nela, tá? Então às vezes falta força nessa musculatura aqui, ó, que comanda a força de estabilidade desse andeor lá em cima, tá? Então a gente tem aqui, ó, do lado esquerdo ali, a gente tem o quadrado femoral, é um músculo que passa reto, tá vendo? Ó, ele é retinho, por isso se chama quadrado, ele vai assim, como se fosse uma fita, tá? Ele liga essa região aqui, ó, onde a gente tem o pubis e tudo mais, ali também, ó, na região mais externa do seu quadril, tá? Ele é importante para o andeor também. Aqui, ó, nós temos o piriforme. Esse é o nosso amado piriforme. Desgramado também, gente, porque quando ele inflama, é dureza. Olha de onde ele vem, ó, ele vem lá do nosso eixo, né, de onde seria nosso eixo, lá da região do sacro, e vem numa pequena curva, ó, e vai se inserir bem aqui na cabeça do seu fêmur, tá? Então, se você faz o comando certo de quadril na musculatura interna, você vai ter força para sustentar essa perna andeor lá em cima. Mas se esse músculo, por exemplo, ou qualquer um desses outros, não for forte o suficiente, você consegue abrir essa perna no chão, sabe assim? No chão você tem aquele andeorzão, beleza. Mas lá em cima o andeor não estabelece, vai fazer um écarté, você não consegue. Força para ficar ali, tá? Então, geralmente, falta força nesses.
tá? Não na coxa, não é na perna, entende? Mas na musculatura interna de quadril. Então, aqui tem o piriforme, aqui a gente tem, ó, passando junto aqui, ó, o gêmeo superior, depois nós temos o gêmeo inferior, tá? Aqui embaixo tá passando o glúteo máximo. Embaixo que é por cima, tá? Embaixo que eu digo em relação a... ele é mais baixo, no popô mesmo ali. Então, nós temos o glúteo máximo. Aqui nós temos os obturadores também, tá? Os dois, o interno e o externo. Então, a gente tem aqui, ó, mais próximo da região aqui púbica e o externo, que fica aqui mais indo já para região de perna. Então, esse conjunto todo aqui, ó, porque esse quadrado tá aqui, porque aqui não ia dar para ver, tá, gente? Mas tem dos dois lados, obviamente. Então, esse conjunto todo aqui de músculos internos são os rotadores externos. Então, eles são responsáveis pela sustentação minha de perna. E às vezes você tá com dor aqui na região de quadril, na região posterior do quadril, né? Aqui, e acha que é no glúteo. E às vezes não é. A maioria das vezes não é. A maioria das vezes está inflamado alguma musculatura dessas aí, tá? Mais interna, tá bom? Então precisamos sempre estar fazendo super alongamentos nessa região e fortalecimento também, tá? Essa posição que essa desenho, essa imagem está mostrando, é um exercício que pode ser feito para desenvolver essa força, que não vai fazer tanta força no glúteo, essa posição. Só que isso aí a gente tem que fazer esse movimento, gente, com pressão, pressionando um calcanhar com o outro. A gente vai fazer um plié e vai pressionar, não é fazer aquele sapinho, sabe, que força alongar a virilha, aquela coisa, não é nada disso. É parecido, mas ele vai fortalecer. Vocês podem fazer, inclusive, essa experiência tipo agora. Aí, lembra que eu falei que a aula também era prática? Ela é pouco prática, mas vamos fazer essa experiência, ó. Dá uma deitadinha, olha bem a figura como é que ela tá, e daí eu vou falando pra vocês. Eu tô vendo vocês aqui nas telinhas laterais, tá? Então, dá uma deitadinha. Isso, põe as mãos apoiando a sua testa e agora fica só com o ouvido aí desperto. Você vai fazer o plié, faz um plié mesmo, bastante plié, até o calcanhar ter tipo subir do chão. Aí, se não subir, tudo bem, significa que você tem flexibilidade nessa região suficiente para isso, mas o ideal é que o calcanhar saia do chão. Faz bastante plié. E aí, o que você vai fazer? Você vai relaxar essa região aí da virilha, tentar relaxar ela para não fazer força, e vai pressionar um calcanhar contra o outro. Pressiona, abre os pés no flex, tá, gente? O pé tem que estar no flex. Flex no pé. E agora empurra um calcanhar contra o outro, ó. Segura e sente a pressão interna lá dentro do seu bumbum e relaxa. E agora podemos ir de novo, ó. Contrai, empurra um calcanhar no outro, forte, forte, forte. Tenta entender em você onde fica essa região, tá? E relaxa. Vamos fazer mais um testinho. Empurra o pé no flex, né? Só o calcanhar, bem na pontinha do calcanhar, tá? Empurra um em relação ao outro, pressiona. Tira o excesso de tensão na parte anterior, tá, gente? Não é muito na perna, embora que pegue um pouco do glúteo máximo também. Ok, tirou, voltamos pra cá. Conseguiram sentir, gente, isso? É uma das maneiras que a gente tem para fortalecer essa musculatura, tá? Que fica lá dentro. Oi? Não, eu sinto que um lado, quando eu pressiono, ele tem... Eu não sei explicar, eu acho que um lado do meu quadril é mais fraco. Sim, com certeza. Sempre é, viu? De todo mundo. Sempre é. Ao lado que dá os creu. É, porque tá fragilizado, porque tem lesão. Entendeu? Então, com certeza, é mais fraco mesmo. Então, olha essa figura aqui, que legal, ó. Parece que estamos fazendo um padechá, de repente, né? Ou um intermediário do padechá. Mas olha lá a musculatura, só para vocês perceberem. Olha, gente, como dá para ver direitinho de onde vem, tá vendo, ó? E o encaixe no osso da perna, ó.
como precisa ter força, gente, porque é lá que tá o negócio, tá? Então é ali que tem que ter força, é ali que tem que ter flexibilidade também, né? Alongamento, porque senão ele fica duro e coisa dura é tensa, tensão gera o quê? Limitação de movimento, tá? Então só para vocês verem a figurinha, né? Aqui. E se também pode ser feito um exercício no chão, ó, tá vendo, ó? Com bolas, você vai pegar essa região assim, ó, da região dos gêmeos, tá? E dos obturadores. E também aqui, é só para vocês verem os músculos, tá, gente? Porque num outro dia a gente vê o que pode ser feito em termos de exercício. Porque isso é fortalecimento, tá? Não é bem alongamento. Os alongamentos depois eu digo para vocês quais são bons, porque daí a gente já faz, na realidade eu já uso com vocês, né? Eu só vou dizer para vocês como é importante. Aqui, ó, para vocês verem o que pode melhorar a força do glúteo médio, tá? É colocar um apoio de uma bolinha, de preferência, para não machucar, né? E ter uma certa rigidez, né? Uma certa resistência, para você fortalecer o tensor da fáscia lata, que também é responsável pelas nossas elevações de perna, e o glúteo médio, porque ele fica muito dentro, né? Ele fica mais interior mesmo, o glúteo médio. Então esse é um bom exercício também. Tem outras coisas que nem tem nesse livro também que dá pra fazer, sabe, gente? Esse livro tem alguns, eu acho importantes, acho legal. Ó, aqui já mostra, por exemplo, um bailarino no movimento, que ele tá exatamente recrutando essa musculatura, tensor da fáscia lata e o interno ali também do quadril. Aqui nós temos exercício com TheraBand, enfim. Agora aqui, ó, essa figura é bem legal também, já mandei até no grupo lá de estudos, essas figuras todas, tá? Depois eu compartilho com as outras pessoas. Então olha aqui, ó, tá vendo a gente quando tá numa abertura de passê, ó, o que a gente tem aqui, ó, fazendo esse osso rodar para fora? A gente tem o glúteo médio, tá vendo como ele é responsável mesmo? Ele que começa, ó. Nós temos aqui embaixo dele o mínimo, ó, também super responsável por trazer esse osso para fora. Aqui, ó, gêmeo superior. O gêmeo inferior tá lá dentro, ó, tá vendo, gente? Tá aqui, ó, tá? Aqui já é o obturador interno e o obturador externo. Então, por isso que a gente chama esses músculos aqui, ó, em conjunto, como os rotadores externos. Então, são esses músculos que fazem a mobilização da coxa, do osso, o fêmur, né, no caso ali, para fora e para dentro, tá? E ainda, do outro lado, a gente tem numa outra visão, ó, outros músculos, tá? Que é o quadrado femoral, lembra, ó, que liga a região ali dos isquios, tá vendo, ó? No fêmur também, por trás do fêmur, tá? A gente ainda tem esse quadrado aqui femoral, importante também. Se tem uma fraqueza aqui, vai ter problema para rodar, tá? Então, basicamente, o que eu queria mostrar, porque tem muito mais assunto, obviamente, tá, gente? Mas eu queria mostrar essas figurinhas para vocês de novo, né, para quem já viu, para vocês terem essa noção plena de quantos músculos menores conectados um do lado do outro são responsáveis por rodar, fazer esse nosso andeor. Então, se a gente tiver essa estrutura aí conscientemente forte e entender que a rotação vem deles, será que a gente não poderia criar uma imagem assim do nosso próprio corpo? Sabe que nem eu falo para vocês, imagina a borboleta do quadril, puxa para lá. Será que eu não posso mentalizar essa musculatura quando eu estiver rodando minha perna para o andeor? Porque se eu conseguir, gente, isso é tudo na vida. Porque daí vem do comando do quadril. E aí não vai ficar coisa forçando coisa, entende? Mas vai vir realmente por quem é responsável por isso, tá? E aí, se eu não tiver força suficiente, de tanto eu fazer esse trabalho no dia a dia, na aula, na hora das rotações, eles vão ficar fortes. Eles vão ficar fortes com o próprio movimento também da dança, entende? Não especificamente a gente precisa sentar e fazer aqueles negócios com bola e tudo mais. Mas a gente precisa entender isso. Na hora que faz o exercício, na hora que faz o andeor,
ou qualquer outro tipo de rotação, porque tem a rotação do andedã também, né? A gente, por exemplo, numa dança contemporânea, você não pode ter que fazer um movimento mais assim, ó, né? Você não vai ter que fazer esse osso rodar para dentro, né? Então você vai precisar também de ter essa consciência de que o comando tá no quadril e não na perna. Isso daí vocês pensam, nossa, não, tudo bem, entendi, lógico, é isso aí mesmo. Só que a maioria não faz isso, todo mundo abre a perna. Ninguém dá comando no quadril para abrir a perna, vocês abrem a perna, a maioria, vocês, eu. Quando você percebe, você já está abrindo mais o pé. Olha, criança é bem assim, eu dei aula para criança há muitos anos. Então eu dizia assim, na hora do plié, a gente fala assim, abre o joelho, alinha o joelho, qualquer comando de joelho. O que a menininha faz? Eu falo menininha porque a maioria das minhas alunas foi menina, eu tive pouquíssimos meninos, né? Então o que as crianças fazem? Elas abrem o quê? O pé, né? Aí elas exageram o pé para poder ter mais andeor e não abre o joelho. Então ninguém relaciona a abertura da rotação ali ao quadril. Todo mundo relaciona do pé para cima e não de cima para baixo. Entende? Agora, nós temos, então, o comando de quadril responsável pela rotação da cabeça do fêmur, tá? Depois nós temos o joelho, que é uma interrupção, é uma outra articulação. Se esse joelho estiver desalinhado ou nasceu, né, Rafael? Nasceu meio embicado, digamos assim, né? Uma articulação onde essa bolinha não é tão assim para fora, ela é mais para dentro. Aí vai ter um choque ali, porque uma coisa quer rodar para fora e a articulação não tem essa permissão de fazer isso. Então, o que você vai fazer no primeiro momento? Você vai ter que alinhar esse joelho aí tentando, porque o que traz o osso? Músculo. Então, se os músculos naquela região forem fortes, elas vão trazendo também essa patela ou qualquer que seja essa estrutura óssea que esteja virando para dentro. Porque às vezes, gente, não é que ela vira para dentro o osso. A constituição óssea também é uma boa parte, mas também ninguém nasceu assim, ninguém aqui de nós pelo menos, nasceu assim tão esquisito, osseamente falando. Às vezes é uma fraqueza muscular naquela região. E aí o osso fica meio soltinho para dentro. Né? Se você fortalece aquela região, principalmente a região tibial e fibular, então você pode trazer esse joelho para fora também, tá? É tudo uma questão de entender como funciona ali dentro. E a mesma coisa tem na articulação do pé, que é a melhor de todas, nesse caso aí. Por isso que é mais fácil abrir andeor no pé do que no resto. O pé vai e o resto não vai. Por quê? Porque o pé vira até quase que curupira. Tem gente que vai com esse pé lá para trásão, não vai? Mas o joelho não vai. Então é isso que eu tenho que dizer para vocês. O pé vai, mas o joelho não vai. O joelho não vai para trás. Então não adianta forçar o andeor lá naquela estrutura de baixo. Tem que ser de cima e lógico, não tô dizendo então, abriu em cima tá tudo certo. Não tá. Porque tem também o andeor da articulação de joelho, que tem que estar alinhado em relação ao pé. Aí nós temos o alinhamento. E aí acabou o problema, tá? É um problema imenso, mas o entendimento dele é esse. O quadril tem que estar alinhado no sentido tronco, entende? Trazendo esse tronco para um alinhamento no fazer. E depois, na relação com a rotação de pernas, tem que ter esse entendimento de como faço para o meu joelho alinhar com o meu pé. E não o contrário. Não é o pé que tem que alinhar com o joelho joelho tem que alinhar com o pé, tá? Basicamente é isso que a gente tem que entender. E dá para fazer isso em tudo que a gente fizer, em toda aula, né, gente? Porque na hora do meio da coreografia não dá para pensar em nada disso, tá? Tem que estar pronto. Essa construção física, ela acontece na aula, nos exercícios diários, seja contemporâneo ou seja balé clássico, tá? É ali que você vai formar teu corpo. Ali que você vai fazer o barrinho ali, virar vaso, entenderam? No dia a dia. Por isso que a gente repete os pliés, e os tandis e os GTs e tudo. Porque é a mão do oleiro, ó, formando o vasinho. Se a mão for mais apertada para cá do que para lá, o vasinho fica torto, não é?
Então, isso é a lei da natureza. Se você trabalha errado, você desenvolve errado. Tá bom, gente? Então, tudo isso para dizer para vocês essa questão de lesão de quadril. Porque eu não posso ser tão específica, primeiro porque eu não entendo tanto disso. Sabe assim? Para ser tão específica, falar assim, olha, quando você tem uma dor XY, é isso. Não, eu sei o que pode estar envolvido nisso. Mas isso aí só a máquina. Nem o médico vai saber te falar. Nem o fisioterapeuta. Eles vão pedir logo uma ressonância magnética que tira a culpa da nossa cabeça. E aí na ressonância vem lá uma fraqueza, uma ruptura, sei lá, uma inflamação que você tem na região. Ele vai saber recuperar com exercícios, tá? Então, esses exercícios que eu peço para vocês fazerem, como aquele da posição de yoga, que vai lá na frente, isso aí alonga a região interna de quadril. Essa outra rotação que a gente faz, uma perna que abre, outra perna que fica, e vamos para frente, e aí depois eu fico tentando rodar o quadril para baixo e o corpo para frente, tá alongando toda essa região interna dos rotadores externos do quadril, tá? Todos esses alongamentos que a gente faz, que a gente sente no bumbum, eles são projetados para isso, para promover um alongamento dessa musculatura que pode estar tensa de tanta sobrecarga, ou ela pode já ser encurtada mesmo, de natureza da pessoa. Às vezes não é porque trabalha errado, às vezes que a pessoa não tem mesmo. É que nem, por exemplo, no meu caso, eu nunca tive um alongamento legal na região lombar. Não é da minha família, ninguém da minha família tem, entende? Agora, somos em 3 irmãs, nós 3 somos andeó, bem andeó, de natureza, porque a gente tem um quadril mais espaçado, mas sem muita curva. Então, e é fácil pra gente rodar, tá? Se vocês, olha, minha irmã mais velha nem consegue andar com o pé assim. Minha irmã mais velha é totalmente, ela anda assim, sabe? De tão andeó que ela é. Depois veio a andeó também para minha irmã mais nova, que é mais forte que nós duas. Ela tem musculatura mais tipo a Scarlett assim, bem fortinha, super andeora. A perna dela é igualzinha da Dinamina, ela faz balé também. Só que ela é travada das 4 rodas. Não, nem das 4, ela é travada das 6 rodas. Ela é muito encurtada, muito, mas ela é super andeó já de natureza, é formação óssea, entende, gente? Assim como eu tenho um andeó legal, minha vida inteira eu não tive problema com andeó não, mas tem essas limitações, por exemplo, como eu tenho muito encurtamento nessa região aqui, ó, então muito difícil fazer os nossos développés para o lado, para frente, porque as costas não tem flexibilidade, vai até um ponto, dali não vai mais, pode debrar para frente. Isso aí é um divisor de águas. Você faz, se você não fecha legal ali, é porque provavelmente o encurtamento não é na perna. Pode ser também, mas provavelmente não seja. Provavelmente é nessa região aqui da lombar mesmo, tá? Então essa região precisa ser muito alongada. Então a gente tem feito muito alongamento, mas não adianta ficar alongando tipo assim, segura na barra e fica se puxando. Isso é legal, mas trabalha aqui, ó, externo. A gente tem que trabalhar dentro. Vocês viram quanta coisa passa por dentro de músculo, tá? Então, para atingir dentro, a gente tem que fazer esses movimentos respiratórios, com báscula, sabe? Aquele do gato. Esse tipo de coisa aí vai trazer essa musculatura, sabe? Da lombar para o alongamento. A musculatura interna, tá? Então, é muito importante a gente continuar com esse trabalho de respiração e de entender como funciona, atingir esses músculos, tá? Aí eles vão ficar mais fortes. Agora a questão de alinhamento, aí vocês têm que fazer na própria aula. Eu não sei como que é o comportamento dos professores de vocês, também não é meu mérito, assim, em relação a isso, né? Mas é bem legal, sabe? Porque é difícil pra gente mesmo. A gente está entendendo, querendo ir para o nosso eixo, mas a gente também não sabe se você está no eixo. Às vezes vem uma pessoa e fala para você, vai mais para o seu eixo. Você, ué, mas eu tô no eixo, né? Aquela coisa, não tá não, vai lá. Daí você vai e fala, nossa, aqui eu tô mais estável mesmo. E aí você percebe. Então, é muito bom que o professor, aquela pessoa que está te orientando ali no fazer, principalmente na aula de formação mesmo, sabe? Assim, onde você está ali se estruturando, que ele passe isso para vocês também. Fique de grilo falante.
tem que ficar de grilo falante, gente, entendeu? Então, por exemplo, por que eu tô falando isso? Porque às vezes, se não ocorre, eu não sei se de repente na companhia ou em outras aulas que vocês podem fazer, vocês podem chegar pra pessoa e pedir, entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que você vai se incomodar, porque tem gente que se incomoda quando a gente fica dando correção. Não é, gente? É complicado, viu? Porque tem aluno, bailarino, seja o que for. Se você tem um professor ali te dando aula, significa que você pode melhorar de alguma maneira. Aquela aula vai te melhorar de alguma maneira. Então, ele precisa fazer correção. Qualquer aula, entendeu? Porque a gente não dá conta de ser perfeitão. Sabe esse perfeitão? Não tem, não. Não tem. Não tem. Não existe. Não adianta. Não tem. Então, ele precisa de correção. E o olho do professor, que é treinado para isso, ele vai poder te orientar e te ajudar nesses alinhamentos que eu tô falando. Porque, por exemplo, na minha aula eu posso promover alongamento e fortalecimento dessas regiões todas. Já tenho feito isso, tá? Com vocês. É objetivando isso. Tudo que eu falei na aula, a nossa aula é para isso, tá? Mas o alinhamento vocês têm que resolver nas aulas que vocês têm no total. Eu faço balé, faço contemporâneo, ali. E também vocês, tá? Vocês também. Tem que ir lá atrás dessas coisas, porque vocês também são grandinhos e tudo mais. Já dá pra entender tudo isso. Pode falar, Rafa. Então, ali você tá pegando mais os gêmeos, tá? Piriforme também. É bem parecido com o da yoga, tá? Mas você centraliza um pouco mais isso. Não é tão no alto como o piriforme, é mais alto, né? Não tão embaixo como os obturadores. Você pega mais a região do meio. Então, você vai pegar mais os gêmeos. Pega todo mundo, mas pega um pouquinho mais os gêmeos do que, por exemplo, o da yoga já vai atingir um pouco mais o piriforme, tá? Esse aí atinge também, mas a posição assim, ela já joga um pouquinho mais pra cima. Pega também o glúteo médio, tá? A gente consegue atingir o glúteo médio, que é muito difícil de atingir. Então eu gosto sempre de trabalhar essas duas posturas, porque eu acho que elas alongam bastante. E se você quiser pegar o piriforme bem legal mesmo, o piriforme, porque o piriforme costuma dar mais lesão em bailarino do que os outros que ficam mais para baixo. O piriforme costuma dar mais inflamação. Se você quiser alongar mais a região mais altinha, de glúteo médio e piriforme, então esse que a gente coloca aqui, ó, a perna na barra, eu gosto na barra. Dá pra fazer sentado também, mas na barra pega mais pesado, entendeu? A gente põe a perna aqui, ó, assim, ó, totalmente dobrada. Não tá dando pra ver, né, gente? Pera aí. Mas vocês já devem ter visto isso em alguma fisioterapia, alguma coisa assim, ó. Você vai pegar a sua perna, pôr na barra, assim, ó, joelhinho encostadinho, ó, que aqui ajuda o andeor da vida. Agora aqui, gente, o pé de base não pode estar assim que nem o meu, porque assim eu fico confortável, fica ótimo pra mim. Mas não vai atingir tanto quanto eu gostaria. Então, nós temos que ficar andedando, tá? Andedando não, pra frente, né? Aí, ó, aqui já tá me alongando tudo, até o tensor da face lata já alonga aqui, a parte de perna, tudo. Pra gente chegar lá dentro, a gente vai encostar o peito na coxa, ó. E ficar bem apertando, você tem que apertar mesmo, e daí você vai sentir muito esse alongamento de piriforme. Eu gosto muito dessa posição. Oi? Sim. Você tem que fazer com a coluna, buscando aquela coluna reta ou é aquela coluna curvada? Eu prefiro a reta. Já que a gente está querendo atingir uma região interna, tá? O bom não é essa flexão assim, porque daí vai para as costas. E a gente não quer alongar as costas, a gente quer alongar aqui o quadril. Então eu prefiro, se você for assim, não consegue de repente, quiser ir meio assim, meio redondinho, porque tem encurtamento, alonga também, né? Mas o ideal é você ir encostar o peito, ó, tá vendo? E depois que você encostar, você tem que apertar, segura na barra, ó,
e aperta. Porque senão você alonga a musculatura externa, o glúteo, né, o glúteo máximo e todo mundo, e não chega lá no internão, tá bom? E daí depois, se quiser encostar a cabeça, ficar lá puxando, apertando, segurar lá seus 30 segundos, eu acho que libera muito legal essa musculatura, eu gosto. Pode fazer sentado? Pode. Sentado, ó, na barra ele dá uma amplitude maior. Sentado a gente pode fazer, deixa eu ver meus minutos que dá. Ó, olha que simples. Não esquece que o pé não tá aparecendo, mas o pé tem que estar alinhado para frente, tá, gente? Porque se você abre, você já deu liberdade aqui pro quadril. O quadril tá já mais espaçadinho, folgadinho. E aí ele vai, tipo assim, tirar. Você vai dar uma compensação, igual que o Washington me perguntou outro dia, que é, eu passo meu braço para cá, não sei o que, daí compensa. Não compensa, deixa assim, ó, que dificulta, tá? E a gente precisa da dificuldade, vocês já são alongados. E aí, se vocês não promovem a dificuldade, não sente quase nada, entenderam? Então, ó, pé pra frente, aí vem com esse, ó, coloca aqui e vamos fazer a mesmíssima coisa, ó. Mas vocês têm que sentar num banquinho, tá? Porque o outro pé tem que ficar assim, ó, outra perna, mais altinha, tá? Aquele que a gente encosta aqui, embaixo também alonga, mas não que nem esse, que uma perna tá nesse apoio e a outra tá em cima dela. Então vai lá, ó, tentando aquela lombarzona, dá uma, ou pega na perna aqui embaixo, ó, e puxa. Experimenta fazer sentado numa cadeira qualquer, gente, aí, depois que a aula acabar, porque já tá acabando, pra você ver como também resolve. Então você nem precisa da barra, sabe? Isso também alonga bem essa região. E esse alongamento, sabe por que ele é bom? Deixa eu só aproveitar porque tá acabando. Tá vendo a minha mão? É porque ele faz isso com o músculo. Do jeito que o músculo é. Ele pega o músculo e traz para alongar, porque mais alongado ele vai conseguir fazer mais força para subir sua perna. Entende? Para rodar, né? Sustentar a rotação dela. Quando ele é muito curtinho, você roda e não vem. O negócio não vem, entendeu? Então, tem que estar alongado para você rodar e a coisa poder acontecer lá em cima, tá? Então, esse alongamento é bom exatamente porque ele faz assim com os músculos. Isso aí, Bruno. Tá sentindo, Bruno? Força aí, empurra mesmo, aperta. Isso aí, tá?